Olá, estudantes da terceira série, eu, professor Paulo Brito, com vocês nesta aula de Cidadania e Civismo sobre oratória e retórica, as origens da oratória, né? Vamos então trabalhar como que surgiu a oratória e o fato dela ter se tornado uma ciência. Vamos olhar aqui os objetivos da aula de hoje. Quais são os nossos objetivos, né? Analisar a origem da oratória, compreendendo que a oratória começou a ser vista como uma ciência a partir do filósofo Aristóteles, com obras que ainda são estudadas nos dias de hoje, né? Por isso que algumas obras a gente diz que elas são obras clássicas, né? São escritas aí há milhares de anos atrás e ainda hoje causam um impacto na nossa vida, são objetos de estudo e servem aí para embasar uma discussão, como por exemplo, sobre a origem da oratória, né? Essa arte tão importante lá na Grécia Antiga, né, ao longo dos séculos, e também tão importante nos dias de hoje. Então vamos aqui com o professor, né? Nós trabalhamos aí alguns conceitos, né, sobre oratória e retórica e as capacidades de desenvolver uma fala eloquente, né, que convença as pessoas. Aqui, por exemplo, trago essa imagem do Martin Luther King, quando ele proferiu o seu famoso discurso na década de 60, Eu Tenho um Sonho. Esse discurso que até os dias de hoje é lembrado como um marco, né, da luta pelos direitos da população negra nos Estados Unidos. E o Martin Luther King proferiu o seu discurso com uma oratória eloquente, convenceu as pessoas, né? Comoveu as pessoas. Então, para ilustrar aí, né, essa aula, a gente traz a figura do Martin Luther King e também de outros, né? Nós poderíamos lembrar de outros nomes da história, né? O ex-presidente Getúlio Vargas também tinha uma oratória muito bem desenvolvida, né, quando ele ia apresentar as suas propostas, fazer os seus comícios, né? Steve Jobs, né, que foi o fundador da Apple, também tinha uma oratória, né, em que ele apresentava os produtos, né, e convencia as pessoas sobre os seus produtos. Então, para a gente entender aí a importância da oratória. Antes da gente discutir técnicas de oratória, a importância da oratória, convido você a entender, a compreender junto comigo a origem da oratória, a origem da retórica, né? Afinal, qual a origem da oratória? Quando que ela surgiu, né? Em que momento ela passou a ser vista como uma ciência, né? Quais os autores que sistematizaram a oratória, que trouxeram aí as características para desenvolver uma boa oratória? Muitas perguntas sobre esse assunto para que a gente possa debater e construir esse conhecimento juntos. Então, vamos juntos nesse nosso debate, nesse nosso conhecimento. A oratória, ela se refere a um conjunto de regras e a um conjunto de técnicas adequadas para produzir um discurso e apresentar esse discurso, e assim apurar as qualidades pessoais do orador. Então nós temos aí alguns requisitos para a oratória e qualquer pessoa pode se apropriar e desenvolver esses requisitos para que se tenha uma boa oratória. Aprender as regras, né, e utilizá-las no seu discurso, na sua apresentação, contribui para uma comunicação mais assertiva, né? A gente dizer aquilo que deve ser dito e a pessoa que nos escuta compreender aquilo, a mensagem que nós estamos passando. Esse é, portanto, um dos objetivos da oratória, né? Uma comunicação clara, objetiva, assertiva, que, né, faz com que as pessoas entendam aquilo que a gente se propõe a comunicar. Então aqui, ó, o primeiro treino para falar em público. Então aí, ó, falar em público requer treino, né? Ele ocorreu no Egito Antigo, 2-3 mil anos antes de Cristo. A primeira obra é uma obra grega, né? Sobre a oratória, escrita aí há mais ou menos 2.000 anos.
e ela assentava, né, os princípios extraídos da experiência de oradores na cidade-estado da Grécia Antiga. Então era comum na Grécia Antiga que houvesse esses debates públicos, né, em que as pessoas expunham as suas ideias, em que os assuntos das cidades-estados gregas, como Esparta, como Atenas, fossem debatidos publicamente. Então os autores retiraram dessa experiência os pressupostos para embasar essa oratória. Na Grécia Antiga e em Roma também, no Império Romano, a oratória era estudada como um componente da retórica, né? Essa discussão, esse diálogo, uma composição entre apresentação de discursos. E era considerado uma importante habilidade tanto para a vida pública como para a vida privada, né? Nós utilizamos a oratória tanto para apresentar trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares, para apresentar congressos, apresentar seminários, como também na nossa vida privada, né? Nos fazer entender dentro da nossa casa, né? Com aquelas pessoas com quem a gente convive. Então vejam aí a importância da oratória, desde lá do Império Romano, desde a civilização grega, e os primeiros textos, né? Os primeiros relatos de treinos no Egito. Então aí a oratória com mais aí de 2-3 mil anos de história chegando para a gente até os dias de hoje, né? Aristóteles, gente, filósofo grego Aristóteles, foi o responsável pela sistematização do conhecimento filosófico, até então composto por um conjunto de conhecimento de todas as ordens e de todas as áreas, entre elas a oratória. Então, Aristóteles é ele que vai escrever sobre essas técnicas, né, que possibilitam o desenvolvimento da oratória. Ele traz esse conjunto de regras, esse filósofo grego, que vai falar, olha, para que se desenvolva uma boa oratória, é necessário seguir tais passos, né? É necessário seguir tais técnicas, né? É necessário que se tenha as regras para que o seu discurso, né? Para que essa oratória seja compreendida e seja bem feita por quem se propõe a fazê-la. Então aqui uma atividade, olha só essa atividade, pessoal. É uma frase e essa frase propositalmente tem alguns erros. Então a frase diz o seguinte: o primeiro treino para falar em público ocorreu na Índia. A primeira obra romana sobre oratória, escrita aí há mais ou menos 2000 anos, assentava nos princípios extraídos da prática e a experiência dos oradores. O que você vai fazer? Você vai ler essa frase, vai identificar os erros contidos nessa frase, vai marcar esses erros e vai reescrevê-la de forma correta. E a gente volta fazendo a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Essa frase que propositalmente tem alguns erros e você deve identificar esses erros e reescrever a frase de forma correta. Então vamos olhar aqui na resposta, né? O primeiro treino para falar em público ocorreu na Índia? Não, né? Aí a gente tem um erro. A primeira obra romana? Não, aí a gente tem o segundo erro, né? Então a frase de forma correta fica: o primeiro treino para falar em público ocorreu no Antigo Egito. A primeira obra grega sobre oratória, escrita há mais de 2000 anos, assentava nos princípios extraídos da prática e da experiência dos oradores. Compartilhe a resposta com os seus colegas de sala, discutam, né? E a gente constrói o conhecimento juntos. Trago aqui para vocês Aristóteles, né? Aristóteles ensinando o seu discípulo Alexandre o Grande, né? Então essa troca de conhecimento, e Aristóteles também ensinava, entre outros assuntos, matérias, conhecimentos, ensinava também a técnica, a arte da oratória. Um dos seus principais discípulos, Alexandre o Grande. E aqui, ó, é na obra Retórica de Aristóteles que se assentam os primeiros dados, cuja articulação passa a definir a retórica, a oratória, como faculdade de descobrir especulativamente sobre todo dado persuasivo. Então, olha a definição que ele traz. E aqui, né, uma parte de uma obra muito conhecida do artista renascentista Rafael, a Escola de Atenas, e ele traz Platão e Aristóteles discutindo, né, uma obra do Rafael que traz vários filósofos, entre eles a figura de Aristóteles ali discutindo com Platão, quem sabe aí apresentando, né, as técnicas para uma boa oratória. E agora convido a vocês aqui, ó, nossa segunda atividade. Em que civilização a oratória ganhou o status de ciência? Ou seja, ela vai ter um método, né? Para ser ciência precisa de um método. Então, em que civilização a oratória ganhou o status de ciência? Qual o autor que discutiu e introduziu a oratória como uma ciência sistematizada? A gente volta corrigindo junto essa atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Em que civilização a oratória, então, ganha status de ciência? Qual o autor que discutiu e introduziu a oratória como uma ciência sistematizada? Trago aqui para vocês, né? Embora os primeiros escritos sobre a oratória tenham sido encontrados no Egito, no Antigo Egito, a oratória se desenvolveu como ciência na Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles, né? Por volta do século IV a.C., ele sistematiza e ele faz com que a oratória seja vista como uma ciência, né? Tem um método, tem as suas técnicas para desenvolver a oratória. Trago aqui para vocês, né? Em 335 a.C., Aristóteles funda sua própria escola em Atenas para trabalhar, entre outras coisas, a questão da oratória, que é uma representação da escola de Aristóteles, né? Dos debates que eram promovidos, né? e da ênfase que se dava aos discursos e da oratória na escola fundada, portanto, por Aristóteles. A oratória, ela não representa a fala em si, né? Apenas a fala, só a arte de falar, e sim a habilidade em dominar os seus pensamentos. Daí a importância da gente estruturar o discurso e ter uma sequência daquilo que a gente vai falar. Então é a habilidade em dominar os sentimentos e pensamentos, né? De forma ordenada e usualmente adequada, criando assim um discurso que passa a ser compreendido pelas pessoas, né? Um discurso lógico. E daí a gente também tem uma discussão sobre a lógica muito importante, né? Uma boa oratória, ela influencia diretamente no entendimento da mensagem que se quer transmitir. Então aí a adequação dessa mensagem, né, a utilização da lógica na escrita dessa mensagem e a forma como a gente transmite essa mensagem para que as pessoas que recebem, que escutam, né, a nossa mensagem, elas possam então receber essa mensagem de forma correta. Pois uma boa fala é aquela que é clara e sem exageros, dizer aquilo que precisa ser dito de forma clara, objetiva, para que as pessoas possam compreender a nossa mensagem. A oratória, né? No livro 1, né, a arte retórica, Aristóteles se refere à possibilidade de se ter uma técnica. Então, esse conjunto de técnicas que faz com que a oratória seja sistematizada e vista como ciência, né? Um método rigoroso que não difere do que seguem as ciências lógicas, políticas e naturais. Aqui uma representação do século XIX de Aristóteles, né? Então ele traz para a gente esse conjunto de regras lá na arte retórica, dizendo, olha, se você seguir essas regras, se você treinar essas regras, você vai desenvolver uma boa oratória. Então, a origem da oratória com Aristóteles e a sistematização do conhecimento sobre a oratória feita por Aristóteles. Olha aqui a nossa atividade, né? A foto que a gente tem aqui é do Speaker's Corner, um recanto do orador. Olha que bacana, né? Na Inglaterra tem o parque, o Hyde Park, e eles têm ali um recanto, né, do orador, onde as pessoas, né, qualquer cidadão pode ir e discursar e as pessoas podem debater o seu discurso, né, aquelas ideias que são apresentadas. E a pergunta que eu faço para você, para que você responda, compartilhe com os seus colegas é: qual a importância da oratória nos dias atuais? Responda no seu caderno, compartilhe e a gente volta com a nossa correção.
Galera, então vamos corrigir, né, a nossa atividade a partir dessa discussão feita, né, com o Speaker's Corner, esse recanto do orador no Hyde Park em Londres, em que qualquer pessoa pode discursar e participar desses debates abertos ao público, né? Portanto, qual a importância da oratória nos dias atuais? Então, uma possibilidade de resposta aqui, ó. A oratória é importante nos dias atuais em diversas situações, né? Na apresentação de um trabalho no colégio, no seu colégio, por exemplo, na participação de um debate, no convencimento do público sobre uma ideia, quando a gente vai apresentar uma ideia, um projeto, né? Diversas profissões, como jornalistas, advogados, professores, têm procurado a oratória para desenvolver melhor as suas habilidades, né, comunicativas. Então, você vai apresentar um seminário, por exemplo, no teu colégio, você vai aí fazer uso das técnicas de oratória para apresentar o seminário, vai apresentar uma pesquisa, né, vai aí apresentar um projeto. Então, vejam como a oratória ela é importante nos dias de hoje. Beleza, galera? Então aqui, né, nós estudamos a origem da oratória, né? Embora os primeiros textos sobre oratória tenham sido registrados lá no Egito Antigo, a sistematização do conhecimento da oratória como uma ciência acontece na Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles. Ele então sistematiza esse conhecimento, tornando a oratória uma ciência. E na próxima aula a gente vai discutir aí algumas técnicas, né, para uma boa oratória. Agradeço a presença de vocês, obrigado ao nosso intérprete Kelvin que nos acompanhou nessa aula e até a próxima, pessoal!